No livro A Prova Brasil de Matemática, vamos fazer as atividades que estão na página 16 até a 21. Figuras geométricas. Questão 1. Marisa fez duas representações de um prisma e duas de uma pirâmide. Para cada forma, uma representação foi feita com recortes de cartolina e a outra com varetas e massinhas. Então, vejam, aqui nós temos os dois prismas, um de cartolina e o outro de vareta com massinha. E aqui nós temos as duas pirâmides, uma de cartolina e a outra de vareta com massinha. A questão quer saber quantos vértices, quantas faces e quantas arestas tem em cada uma das imagens, tá? Aliás, no prisma e na pirâmide. Então, vamos lá. Para visualizar primeiro os vértices, fica mais fácil olhar para essa imagem feita de massinha com vareta. Por quê? Porque cada pontinho desse vermelho, né, que é a massinha, representa o vértice. O vértice é onde duas arestas se encontram, tá bom? Eu posso dizer que são os cantinhos, né, as pontinhas das figuras, tá certo? Então, nessa imagem fica mais fácil de visualizar, mas a quantidade de vértices que tem aqui é a mesma que tem nessa forma aqui, tá certo? É a mesma forma. Agora, o que é face, né? Face é como se fosse o lado da figura, né? Vejam só, aqui fica mais fácil de visualizar. Eu tenho essa parte lateral, essa outra, tem uma atrás, né? Ó, que fosse o fundo da figura, né? Tem a parte de cima e tem a de baixo, tá? Então, vocês vão contar quantas faces tem o prisma e depois quantas faces tem a pirâmide. E o que seriam as arestas? As arestas, pessoal, seriam cada uma dessas linhas aqui, ó, que contornam a figura, tá certo? Fica mais fácil contar nessa imagem aqui também. Por quê? Porque vocês vão contar quantas varetas ela utilizou para formar a figura, tá? Então, contando a quantidade de varetas, vocês vão estar contando a quantidade de arestas que tem na imagem. Agora, vamos compreender a questão. As montagens que Marisa fez lembram figuras planas ou figuras não planas? Vejam só, figura plana, pessoal, é o quadrado, o triângulo, o círculo, tá bom? Agora, a não plana são figuras que têm vários lados, várias faces. Por exemplo, a pirâmide, o, o prisma, o cubo, tá certo? Então, essas imagens que têm vários lados, elas são figuras não planas. Então, essas montagens aqui são figuras não planas ou são figuras planas? Item B. As montagens que Marisa fez lembram poliedros ou corpos redondos? Vocês acham que aqui são corpos redondos ou seriam poliedros, né? Então, aqui, ó, você vai até por eliminação, né, gente? Não tem nenhum corpo aqui arredondado, né? Uma forma redonda aqui, tá certo? Então, você vai responder o item B de forma correta. C. Que elementos das figuras geométricas é preciso identificar para responder as perguntas da atividade? Então, quais são os elementos aqui? Ele quer saber a diagonal, ou ele quer saber os vértices, ou ele quer saber a quantidade de faces, arestas, ou seria o comprimento e a altura? Você vai marcar apenas as opções do que ele realmente pediu nessa questão. No item A, vocês vão ligar as figuras que são semelhantes e depois ligá-las ao nome de que elas representam, tá certo? Quem é que é a pirâmide e quem é que é o prisma. B. Cada recorte de cartolina que compõe as montagens lembram a face de uma das figuras geométricas. Face é uma das informações que ele está querendo na questão, né? Então, você vai contar aqui, ó, quantas faces tem, quanto recorte tem. Vejam só, aqui tem um na parte de cima, e por isso tem um de baixo também, né? Então, já tem dois. Tem esse desse lado, né? 3, 4 com esse outro lado e 5 com o de trás. Então, aqui o prisma tem 5 recortes, né? E a pirâmide tem quantos? Você vai contar aqui, ó. Lembrando que aqui vai ter uma face, aqui atrás, e aqui também vai ter outra, tá? C. Os pedaços de vareta lembram as arestas das figuras representadas.
Quantos pedaços de varetas foram usados para fazer cada uma das montagens? Então, você vai contar aqui os palitinhos para saber a quantidade de varetas que existem na montagem A e na montagem B. D. Os pedaços de massinha lembram os vértices. Quantos pedaços de massinha foram usados em cada montagem? Você vai contar aqui quantos pedacinhos, né? Quantos pedacinhos vermelhinhos tem em cada uma, no A e no B. Agora fica fácil responder o item E. Depois que vocês fizeram o item B, C e D. É só colocar aqui a quantidade de faces, arestas e vértices de cada uma das imagens. Lembrando que essa daqui vai ter a mesma quantidade dessa outra, né? Porque os dois formam a mesma imagem, então as quantias que vão ficar aqui são iguais. E esse aqui, né, que é a pirâmide, é a mesma que essa, tá bom? Então as pirâmides também terão valores iguais. Atividade 2. Veja alguns objetos que foram arrecadados para serem vendidos no bazar beneficente da escola em que André estuda. Cada um desses objetos lembra uma das figuras geométricas abaixo. Quais deles lembram um poliedro e quais lembram um corpo redondo? E o que é que eu preciso fazer para responder essa pergunta, né? Será que eu preciso desenhar as figuras geométricas que lembram poliedros e os corpos redondos? Ou será que eu preciso comparar esses objetos aqui com as figuras geométricas representadas e identificar quais lembram os poliedros e quais lembram os corpos redondos? Você vai marcar aqui o correto. Quais desses objetos rolam se os lançarmos sobre uma mesa? Então, se eu colocar aqui esses objetos no chão, né, ou numa mesa, e colocar força neles para eles irem para frente, né, empurrar, quais deles vão sair rolando como se fosse assim uma bola, né? Então, você vai colocar aqui o nome dos objetos. B. Complete escrevendo P para o objeto que lembram poliedros e CR para os objetos que lembram corpo redondo. Então, os objetos que rolam, por exemplo, aqui, o pega-varetas, né? Ele sairia rolando. Então, eu vou colocar que ele é um corpo redondo. Vou colocar CR. O cubo, né? Ele não sairia rolando. Ele poderia virar algumas vezes, mas ele não ia sair rolando. Isso porque ele é um poliedro. Então, eu vou colocar um P. Aí você vai tentar fazer aqui a classificação desses outros dois. Atividade 3. As crianças estão observando um puff em forma de cubo. A figura que representa a vista de cada criança lembra qual figura geométrica? Vejam só, aqui está o cubo e aqui estão as crianças e o nome de cada uma. O que é preciso fazer para responder essa pergunta da atividade? Eu preciso desenhar as figuras ou eu preciso apenas identificar a figura que representa a vista de cada criança que tem no puff? Agora vamos responder. Primeiro, o item A está querendo saber qual é a figura geométrica não plana que o cubo lembra. Será que é um cilindro? Ou ele lembra apenas o quadrado, que é uma figura plana? Ou seria o cubo, né? O cubo tem esse formato aqui? Ou será que é uma esfera? Você vai marcar apenas o item que realmente lembra esse puff aqui. B. A figura que representa a vista que cada criança tem do puff lembra uma figura plana ou não plana? Escreva o nome dessa figura. Vejam só, a Letícia está aqui de frente. Ela está vendo apenas essa parte da frente do puff. E essa parte da frente, ela tem o formato de uma figura plana, que é um quadrado, tá certo? Então, vocês vão escrever aqui, ó, que cada um estão vendo uma figura plana. Por mais que essas figuras planas se juntem e formem algo parecido com um cubo, que é uma figura não plana, tá certo? Mas cada um está olhando assim de um lado, né, que só dá para ver uma parte do cubo, que seria um quadrado. Então, vocês vão botar aqui, né? Figura plana, o quadrado. C. Leia as frases e depois pinte a figura com a cor correspondente à vista que cada um tem do puff. Então, vejam só, aqui eu tenho quadrados que representam a parte que cada um dos meninos aqui, ó, estão vendo, tá? Então, por exemplo, o André está olhando de cima, a vista superior. Ele está vendo essa parte aqui que é de que cor? Você vai pintar esse quadrado da mesma cor. Já a Letícia tem essa visão de frente. Ela está vendo essa parte aqui. Qual é a cor dessa parte? Você vai pintar esse quadrado.
E a Carolina está observando de lado, ela está vendo essa partezinha aqui, ó. Qual é a cor? Você vai pintar aqui. Questão 4. Observe o molde a seguir. Depois de montado, esse molde representará qual figura geométrica? Então, o molde é esse aqui, ó. Vamos lá. Aqui nós temos um quadrado no centro e temos alguns triângulos, né, juntos aqui do lado e aqui do outro lado. Se eu dobrar cada aresta que tem aqui, né, cada uma dessas partes, eu vou conseguir formar uma figura não plana, certo? Qual figura seria essa? Será que seria o cilindro, ou o paralelepípedo, ou a pirâmide, ou seria um triângulo e um quadrado, ou um quadrado? Vejam que aqui eles estão todos juntos, né? O quadrado e os triângulos. Quando eu dobrar eles, né, e montar essa figura, eu vou montar qual desses aqui, ó, dessas imagens? Para responder, eu primeiro vou tentar compreender essa pergunta. Para responder essa pergunta, eu vou ter que desenhar essa figura ou eu vou ter que indicar qual é a figura que corresponde a esse molde aqui? E esse molde ele é formado por quantas partes? Essas partes são todas iguais? Vejam só, dá para ver que não são todas iguais. Essa daqui é diferente das outras, né? Então, você vai contar quantas partes. Por exemplo, ó, 1, 2, 3, aí você vai contar todas, tá? E vai colocar aqui no item A. B. Que figuras planas compõem o molde? Aqui eu tenho círculo, eu tenho triângulo, eu tenho quadrado. Você vai marcar apenas o que tiver nesse molde, tá certo? C. O molde montado se parecerá com uma figura plana ou com uma figura não plana? Ele terá alguma superfície arredondada? Para responder esse item C, aqui, quando ele está sem estar montado, nós temos figuras planas. Mas quando eu conseguir montar ele vai ter vários lados diferentes, né? Ele vai ter altura, vai ter profundidade. Então, ela não será uma figura plana mais. Então, vocês vão colocar aqui, ó, figura não plana. E ele tem superfícies arredondadas ou todas elas são formadas, todas elas possuem vértices, né? Possuem cantinhos? D. O molde montado representará qual figura geométrica? Então, depois que eu terminar de montar esse molde aqui, eu vou formar qual figura, né? Será que vai ser um cubo, ou será que vai ser uma pirâmide, ou seria um cilindro? Para um jogo, Giovanni precisa recortar um cubo e montá-lo. Ele já começou a montagem. Veja só, aqui está o molde aberto do cubo. Ele vai começar a montar, olha só, ele vai dobrar cada uma das partes, né? Tá aqui, ó. Veja que depois só falta dobrar essa e colar aqui, tá? Como o cubo ficará após ser montado? Será que ele vai ficar dessa forma ou ele vai ficar dessa forma? Qual é a diferença desse para esse? As cores, pessoal. Vejam só, o amarelo tá aqui na parte de cima, né? Isso quer dizer que o rosa está na parte oposta ao amarelo, né? Na parte de baixo. Esse vermelho aqui vai ficar no lado esquerdo. E esse parece um laranja, né? Ou um verde, verde mais claro, vai ficar do lado direito. O azul vai ficar na parte da frente. Então, qual vai ser? Vamos entender. Item A. A planificação representa qual figura geométrica? Representa um cubo ou ele representa um bloco retangular? B. Quantas faces possui a figura geométrica que será representada nessa montagem? Para saber o número de faces, vocês vão contar aqui quantos quadrinhos tem na planificação. Observando a planificação, qual é a cor da face oposta à face amarela do cubo? Então, aqui está o amarelo, o outro lado, o lado oposto, vai ter que cor? Vocês vão colocar aqui. B. Pinte as faces do cubo que será montada a partir da planificação representada no enunciado. Então, aqui na parte de cima vai ter a cor, vejam só, é só pintar, tá bom? Na parte da frente vai ficar aqui cor. E na parte do lado? Terminamos aqui a atividade de matemática. Parabéns e até a próxima!